Deus abençoe você, com a graça de Deus, estamos juntos ao vivo no programa Para Ser Feliz. Se você acompanha, é claro, agora terça-noite. Se você acompanha na reprise ou depois também pelo YouTube, Deus abençoe você. Esse é um programa de direção espiritual. Eu estou aqui como sacerdote para responder as suas perguntas, para rezar com você, por você, para te oferecer sempre com muita honestidade o ensinamento da igreja, o ensinamento do catecismo, o ensinamento espiritual da doutrina dos santos doutores. E hoje nós vamos refletir também sobre a realidade da culpa. Somos pecadores, temos quedas, mas como não deixar a culpa nos aprisionar e ela não produzir o efeito reverso, né? Porque a queda tem que gerar arrependimento, é justo, o pecado é pecado, mas há uma diferença entre arrependimento e culpa. O arrependimento te impulsiona para de fato mudar de vida, recomeçar, e a culpa te paralisa e te faz ficar patinando. Então nós vamos refletir sobre isso, vai ser muito interessante, muito importante. Eu estarei aqui para responder suas mensagens ao vivo também. Mas vamos começar cantando, elevando o nosso coração a Deus. Tenho visto tuas lutas, tenho olhado pra você, todo dia ao teu lado eu estou. Sei que a vida está difícil, mas não vá desanimar. Estou pronto pra te ouvir e te consolar. Vinde a mim, eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim, eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sou Jesus. Senhor, nós colocamos hoje aos teus pés os nossos fardos, nosso cansaço, até mesmo o cansaço do ter que recomeçar de novo, o cansaço gerado pela culpa. Muitas vezes, Senhor, fomos caindo em tantas coisas. Isso foi gerando também um desânimo. Alcança os desanimados nessa noite, levanta-nos pelo poder do Teu Espírito. Desde já eu peço o batismo no Teu Espírito sobre todos nós, Senhor. Vem com auxílio, vem em auxílio, aliás, da nossa fraqueza. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que maravilha, começamos cantando muito bem com essa linda canção, que é Mateus 11:29, né? Esse versículo que eu gosto tanto, Jesus chamando, vinde a mim, né? Você está cansado? Sim, Ele sabe que você está cansado, Ele conhece as suas lutas, as minhas lutas, as nossas batalhas, mas Ele diz, vem a mim, né? Que eu te alivio, eu te dou o meu jugo suave, o meu fardo leve. Que maravilha, podemos começar, né, impulsionados por essa música, que nos lembra dessa passagem bíblica fantástica. Samuel, parabéns pela composição, viu? Obrigado, padre. Mais uma que você acertou. Opa, muito obrigado. Quando você lançou essa música? Nossa, essa música foi em 2015. 2015, olha, tinha nem CD nascido voltando ainda. pra casa. CD só seu ou foi com o Rinaldo na época? Esse ainda? foi o CD solo. Solo. Isso. Sim, legal, linda canção. Muito obrigado. E a Sagrado Coração foi anteriormente, né? Foi no mesmo álbum. Que tem não, anteriormente, verdade. As duas falam da mesma forma do Isso. coração de Jesus, né? É verdade. Claro, outra mais enfatizando a piedade no Sagrado Coração, mas ambos enfatizam que o lugar do descanso é no coração É de no Jesus. coração de Jesus. Isso Muito aí. bom. Então fica a dica aí, Sagrado Coração, e essa é Vinde a mim. Vinde a mim, duas canções aí do Samuel Ferreira, para você acompanhar depois e curtir com mais calma. Quero acolher hoje o nosso mascotinho aqui. Esse aí é o nosso recruta. Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe. Esse é o João. Quantos anos, João? 19. 19 anos. Olha só a idade de Samuel. Ele é apelidado lá na gravadora carinhosamente por recruta. Recruta, é a idade do Samuel há 20 e poucos anos atrás. Ó, padre. Vou revelar a sua também. Não faz isso não, não faz isso não. Gente, o João é muito querido, ele toca e canta, né? No Via 78, que é o ministério, né, Samuel? Sim, o ministério. Os nossos jovenzinhos aqui da Canção Nova que gravaram. Vocês lançaram quantas músicas já, João? No momento, duas. Não, duas?
Foi 2 não, né? Já lançaram várias músicas, mas inéditas 2, né, João? Isso, exato. Ah, o resto eram regravações. Covers, isso. E onde que o pessoal que está em casa, João, pode ouvir aí o Via 78, os nossos jovenzinhos cantando para Deus tão bonito? Onde que escuta essas canções? Spotify? Exato, nas redes de YouTube, por exemplo, Spotify também. A gente tem postado umas coisas legais no Instagram, então... Você tem um Instagram muito bonitinho Via também. 78? Isso, Via 78, muito Tem bom. algum underline, alguma coisa no Instagram? Não. @Via 78. Via 78, né? E fazendo referência a 1978, que é o ano que foi fundada a Canção Nova, é isso, né? Exatamente. Muito bom. João, sua irmã também canta, né? Exato. Que idade que ela tem? É mais nova do que eu, 1 ano mais nova do que eu. Canta mais que eu. Quantos anos ela tem, João? Tem 18 anos. Ela tem 18. Exato. Que legal, olha que lindo. 2 irmãos cantando. São filhos do Dr. Rodrigo, que é nosso irmão do segundo elo, né? Da Da comunidade. Roberta. Toca aqui com a gente, filho, claro, né? Da Roberta também. Mãe, não esqueci, tá? Só falei do Dr. Rodrigo primeiro, que o Dr. Rodrigo é músico também. A gente lembra dele, que ele está sempre tocando com amor e adoração, né? É verdade. Viu, Roberta? A gente sabe também que é filho seu também, tá? Mas que legal. São quantos irmãos, João? Somos em 5. Somos em 5. Olha que bênção. Então tá bom, já ir produzindo fruto para o reino de Deus, que Deus abençoe você, sua irmã, todo mundo lá do Via 78. Fica a dica então, @Via 78 no Instagram, para você conhecer o trabalho dos nossos jovens. E no YouTube é o Canção Nova Música? Como é que é? Tem dos canais deles também no... Tem também? Sim. Sim. E tem também lá no Música Canção Nova também. Música Canção Nova, isso. Então você confere lá, digita aí Via 78, com certeza o navegador vai providenciar, né? Tudo que tem da gurizada aí. Muito bom, meus irmãos. Olha só, o programa de hoje, como o padre já anunciou precedentemente, nós vamos falar sobre a culpa. E olha, Samuel, antigamente, João, irmãos, quando eu ouvia falar sobre isso, sabe, a questão da culpa, falava assim, não, acho que é exagero, né? A pessoa vai se culpar. Olha, depois que eu me tornei padre, você começa a atender confissão, ouvir as pessoas, ouvir os bastidores. Olha, eu vou dizer para você, a culpa é um instrumento na mão do demônio para destruir pessoas. Vamos ter bastante pergunta, hein? Vamos ter muitas perguntas, justamente, né? Até mesmo pessoas que pensaram ou tentaram suicídio por causa de um processo cáustico, porque o que acontece? É uma tentação persistente, a pessoa vai usando a própria fraqueza para eliminar inconscientemente o poder da misericórdia de Deus, olha só. E é um pecado de orgulho também. Podemos ter culpas escondidas, padre? Fica lá enraizado. A maioria das culpas, Samuel... Hoje eu estou pregando no Sorrindo para a Vida essa semana, fazendo um especial sobre cura interior, né? Se você está acompanhando ao vivo. E eu comecei hoje e vou concluir quinta e sexta. E o problema das feridas é que elas agem no inconsciente, só que elas geram um sistema de defesa e um comportamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, ela diz assim que é personalidade, o que no fundo é orgulho. Ela diz que é prudência, o que no fundo é medo. Ela diz que é responsabilidade, o que no fundo é necessidade de controlar, porque ela se sente rejeitada e quer tudo controlado, ou viveu uma traição. Então, a ferida, ela age no inconsciente, ela vai te dirigindo no inconsciente. Então, existem culpas escondidas, sim, que fazem a pessoa se desmerecer, se sabotar e tantas outras coisas, né? Então, isso dá pano para manga. Estou achando que vai ter 2 programas, hein? Vai dar pano para manga, com certeza. E quero colocar já o postulado. Quando a gente fala de culpa, a gente não está dizendo, então eu não posso, preciso confessar, eu não preciso reconhecer que eu pequei. Não é isso, meu amigo, minha amiga. Pecado é pecado, ponto. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é sempre, perdoe o termo, uma desgraça. Sempre. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Todavia, depois do pecado, existem 2 posturas que a gente pode ter. E Santo Afonso, ele dizia que o inimigo, irmãos, ele é tão sórdido, porque antes de você pecar, ele fica na sua cabeça. Todo mundo faz. Não tem nada a ver não, pode pecar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, é normal. Aí depois que você comete, na sua cabeça eu digo assim, a voz da tentação, né? Aí depois que você comete o pecado, ele começa a te acusar. Onde já se viu você da igreja cometer esse pecado? Você não presta. Você está entendendo? A tentação vem primeiro te motivando a fazê-lo, fazer o pecado. E depois que você o faz, a tentação vem justamente vilipendiando você, te condenando para que você não volte para Deus. Sabe? E quando você lê aqui em Lucas 15, 18... O que nós vemos? Essa aqui é a passagem que eu estou lendo hoje, Lucas 15, 18. É a parábola do filho pródigo, que é grande, eu não vou ler toda, né, a parábola. Mas quando você lê essa passagem, você vê que o filho pródigo, gente, o que ele fez não estava certo. Ele foi um cachorro, sem vergonha.
pegou a herança do pai. Naquela época só se pedia a herança quando o pai morria. Então ele matou o pai dentro dele, foi para um lugar estrangeiro, gastou o dinheiro com prostitutas e com festa. Ele estava errado. Só que no versículo 18 do capítulo 15 diz o seguinte: depois dele comer lavagem de porcos, e depois nem lavagem ele ter para comer de porcos, quando veio a carestia naquele lugar, ele gastou tudo. O que ele disse? Versículo 18: levantar-me-ei e irei ao meu pai. Esse é o movimento do arrependimento. Levantar-me-ei e irei ao meu pai. O pecado é ruim quando a gente peca. Só que em alguns momentos da vida nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Mas é preciso, como o filho pródigo, dizer: levantar-me-ei e irei até o meu pai. Ou seja, eu irei até a confissão, eu irei até a igreja, eu irei até o sacerdote, eu irei até o sacrário, eu irei buscar a reconciliação. Por quê? Porque não existe nada maior do que a misericórdia de Deus. E o arrependimento, ele gera conversão, a culpa gera desespero. O arrependimento é a dor, como Davi, quando compôs o Salmo 50, depois de adulterar com Betsabé e mandar matar o seu esposo, e o profeta Natan chegou e falou: olha, Davi, você fez algo muito ruim diante de Deus. Davi compôs o Salmo 50, gente, diz o livro de Reis, que ele entrou num jejum profundo. Claro, o que ele fez foi errado, hediondo, mas ele entrou num jejum profundo, no quebrantamento de coração. Ele cobriu a sua cabeça com cinzas, que era um sinal de penitência máxima para um líder religioso na época. Ele rasgou as suas vestes, também outro sinal de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, porque o rei era para vestir sempre uma indumentária real, muito bonita, impecável. Então ele se humilhou e compôs o Salmo 50. Miserere, misericórdia, Senhor. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Eu nasci todo em pecado, tem misericórdia de mim. Restitui-me um espírito firme. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. Quem já leu o Salmo 50 sabe quão belo é. Se você não o leu, você está convidado a ler. Eu geralmente, às vezes, quando estou atendendo confissão, eu peço para a pessoa como penitência, porque é um salmo muito forte. Mas Davi se arrependeu. Pedro negou Jesus, e diz lá o Evangelho de Lucas, gente, 22:62, aliás, que Pedro, depois de trair Jesus, negar Jesus 3 vezes, ele saiu e chorou amargamente. Mas ele não cometeu suicídio. Ele esperou e foi curado por Jesus. Quando Jesus apareceu lá às margens do mar da Galileia, no final de João, dizendo: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus perguntou se tu me amas, 3 vezes Pedro respondeu. E Jesus disse 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, a sua missão não acabou, eu te perdoo, recomeça, seja o primeiro papa, morra pela igreja, Só que Judas Iscariotes também cometeu um pecado horrível, está escrito lá em Mateus 27:4, que ele disse: eu derramei sangue inocente. Só que ele foi tomado da culpa, do desespero da culpa, e ele se suicidou, se enforcou. Eu tenho certeza que se Judas se pedisse a Jesus misericórdia, ele seria sim perdoado. Por que não? Sabe? Eu não acredito nessa teoria determinista, Não, ele nasceu para ser condenado. Sim, Jesus citou Salmo e falou do destino dele algumas vezes, mas Jesus nenhuma vez suportou o determinismo, Não, ele nasceu para ser condenado ou nasceu para ser salvo. Isso é doutrina protestante, de seita protestante, nem de igreja séria protestante, que tem muitas igrejas sérias, sabe? Então, nós temos 2 exemplos. Pedro, que se arrepende, volta para Deus, retoma a sua missão. Judas, que comete também um pecado hediondo, horrível, mas que se desespera e se suicida. Judas Iscariotes, o traidor de Cristo Jesus. Então veja bem, a gente tem que lutar para se arrepender, sim, dos nossos pecados, porque eles ofendem a Deus, eles ofendem a igreja, eles ofendem a nós mesmos, eles comprometem a nossa salvação. Mas a culpa, ela te paralisa, e o demônio, ele quer que você olhe para você. Como eu pude fazer isso? Como eu sou um miserável? Esse é o movimento da tentação. Jesus quer que você olhe para Ele. Você pecou sim, está errado, não aprovo, mas olhe para mim. Eu sou Deus, eu posso te perdoar e te levantar. Eu sou maior que o seu pecado. Porque senão a gente cai no pecado da idolatria do pecado. Ou seja,
O pecado é horrível, a gente tem que lutar, porque não é o que Deus quer. Ninguém tem autorização para pecar. Mas se você peca e fica olhando para o seu pecado, você idolatra o seu pecado. Você coloca o pecado no centro da sua vida. E quem tem que estar no centro da sua vida não é o pecado, é Jesus Cristo, teu Senhor e único Salvador, aquele que morreu por você. E em Deus, há mais perdão em Deus do que pecado em nós. Temos que lutar, gente, mas muitas coisas eu me convenço como sacerdote, como confessor. Tem coisas que a gente vai vencer o diabo na canseira, sabia? Não perca a esperança. Se caiu 1000 vezes, confesse 1001. Se pecou 2000 vezes, confesse 2300 vezes. Sabe? Mas o processo não é para você ficar sem vergonha, não, eu vou me entregar ao pecado, depois eu confesso. Não é isso. Tenha o desejo sincero de não voltar a pecar. Tenha o desejo sincero de vencer as suas inconsistências, fraquezas, limites. Mas, gente, a gente confessa na esperança. Aqui está em jogo a virtude teologal da esperança. Porque quando você diz na confissão, prometo não mais pecar, no final não há de contrição, você sabe que você é fraco e que você pode provavelmente pecar daqui a alguns minutos. Então você diz isso na esperança. Quando um pregador prega coisas firmes, sérias, eu vou ser sincero, nem sempre um pregador consegue já hoje viver tudo perfeitamente que ele está pregando. Mas ele prega também na esperança, porque ele não vai deturpar o evangelho porque ele tem limites, não. Ele prega aquele ideal que ele quer viver, que ele quer acreditar, que ele acredita, e quer alcançar. Né? Então a gente prega também na esperança. Eu também prego para mim. Nem tudo ainda, não sou modelo de comportamento equilibrado em tudo. Tem os excessos, tem os cansaços, tem o dia que você não está bem, tem as impaciências, né? Mas eu prego na esperança, porque eu creio nisso, eu creio nessa santidade, eu creio na misericórdia de Deus. Então você recomeça na esperança. Se você olhar para você, você fala, Padre, eu não tenho condição de vencer isso. Você não tem, mas o Espírito Santo em você tem. Persevere, tenha esperança, olhe para Deus, não para o seu pecado, sabe? Não para o seu pecado. Então, não deixe o pecado te levar ao desespero. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Presta atenção. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. O que São Paulo está dizendo? A tristeza de você reconhecer o seu pecado, porque é triste. Quando você começa a entender quem é Deus, sentir o amor de Deus e ter consciência espiritual, o teu pecado te macula de tristeza. Como eu pude fazer isso com Ele que é tão bom, né? Como que eu pude, ao invés de tratar as suas chagas, pregar mais um prego no seu braço, no seu pulso, no seu pé, jogar mais uma lança no seu coração com a minha infidelidade, com o meu pecado, né? Como que eu pude? Mas essa tristeza tem que gerar um arrependimento. Eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai como filho pródigo. E não como Judas, não tem jeito para mim, vou me matar. Não. E às vezes não é se matar concretamente, né? Mas é matar em si a vida de oração, matar em si a esperança, matar em si a fé, né? E veja bem, olha, tem gente que diz assim, Deus está decepcionado comigo, eu prometi tantas vezes que eu mudaria, depois do que eu fiz eu não consigo rezar, eu tenho vergonha de me confessar, mas perceba a armadilha, você está usando a sua indignidade como um argumento contra a misericórdia de Deus. É o contrário, né? Sabe, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, são os doentes. Então se você diz assim, não, quando eu me tornar uma pessoa melhor eu vou para a igreja, quando eu resolver minha vida eu rezo, quando eu conseguir vencer esse pecado eu confesso. A mesma coisa de você falar assim, olha, eu só vou no médico depois que eu estiver curado. Ué, mas você vai no médico depois que você está curado? Então você vai fazer o que no médico, abençoado, abençoada? Médico é para doente. Cristo é para você e para mim, doentes pelas nossas fraquezas, infelizmente, afetados pelas consequências dos nossos pecados. E olha só, o catecismo diz o seguinte, olha que coisa linda, a confissão é precisamente é o lugar onde Cristo continua exercendo sua medicina sobre a alma. A igreja chama o sacramento da penitência de sacramento da conversão, perdão, reconciliação, conversão. Olha só. Então,
O sacramento da confissão é o hospital. Recorra à confissão, entenda que você vai vencer o diabo, a tentação, o pecado, muitas vezes na canseira. Não desista de voltar para Deus. E não alimente a culpa, porque ela é uma armadilha inconsciente que faz você dizer para Jesus: tudo que o Senhor fez na cruz é pequeno diante do meu pecado. Ó, que pecado de orgulho tal pensamento e tal atitude é. Sabe? Você desmerece o mérito da redenção de Jesus na cruz, olhando, valorizando, hipervalorizando as suas fraquezas. Temos fraquezas, mas nós vamos lutar, porque Deus nos chama a ser santos. E Ele vai te ajudar. Ele vai me ajudar, Ele é bom. Não podemos perder a esperança, gente, sabe? Olha só, o filho pródigo chegou no pai: pai, pequei contra o céu, contra ti. Ele preparou um discurso, e o pai preparou um abraço de acolhida, anel, sandália nova, túnica nova. É isso que acontece na confissão, quando você decide voltar para Deus, sabe? O pecado é real, precisa ser confessado, reconhecido, reparado, mas a misericórdia de Deus também é real, sabe? E o pecado não possui autoridade para pronunciar uma palavra definitiva sobre a sua vida, né? Se você fica no chão, sabe, você permita que o pecado defina a sua vida. Não fique no chão, se levante, né? Nós vemos tantos santos, né, que viveram isso. Santo Agostinho, tantos outros voltaram para Deus depois de uma vida de pecado. O Senhor está esperando você. Produção, quanto tempo temos? Eu já quero responder algumas mensagens, né? Lembrando que nós estamos ao vivo, você pode mandar mensagem via Instagram, Facebook, Twitter. Se não está aparecendo na sua tela o endereço das redes sociais, já vai aparecer. Aproveita para mandar a sua mensagem. Se for, manda no direct, né? Porque às vezes são coisas pessoais. Aproveita para seguir também os nossos perfis, que todo dia tem coisas boas aqui para você, preparadas, né? Para te abençoar. Então manda mensagem aqui no Instagram. Segue aí também no Instagram. Está aparecendo aí na tela? Se não, vai aparecer o endereço do Instagram, do Facebook. E também chegou mensagem via WhatsApp. Sim. Vou pedir para você ler para mim, Samuel, que daí você enxerga melhor a nossa TV. Ok. Boa noite, padre. Gostaria de uma palavra de conforto. Estou passando por um momento bem difícil. Estou grávida e fui abandonada pelo pai da minha filha. Está tudo tão complicado para eu dar conta de tudo sozinha. Peço suas orações também, por favor. Ô filha, é muito difícil a sua situação, né? Minha compaixão aí para você, né? Minha empatia também com a sua situação, que é bem difícil, mas olha, que bonito que você assumiu essa vida, está levando e tem que levar mesmo, né? Não vai matar o seu filho no aborto, graças a Deus. E filha, você está sendo generosa com Deus, com a vida, não importa o que aconteceu antes, né? Se houve pecado nesse processo, se essa criança foi concebida fora do matrimônio, portanto, numa situação de fornicação, né, sexo fora do casamento, que é um pecado gravíssimo diante de Deus, né? Você se confessa, busque a Deus, busque a oração, mas olha, Deus vai te sustentar. Peça para Ele: Senhor, seja o pai dessa criança. Coloca a mão na sua barriga, né, que já deve estar muito bonita. Coloca a mão na sua barriga e fala: Senhor, eu consagro a Ti esse filho ou filha, não sei se você já sabe o sexo, né? Consagro a Ti essa criança. Peço que o Senhor seja o pai dela. Consagra a Deus. E filha, dê o seu melhor, sem se cobrar excessivamente, mas dê o seu melhor, Deus vai te sustentar. Quantas mães ou pais, né, conseguem criar sozinhos, com lutas, mas conseguem educar, criar filhos, e muitas vezes filhos fantásticos. Então, Deus vai te dar essa graça. Seja uma mulher de oração. Também não saia desesperada para logo já arranjar alguém, né, porque agora você tem uma criança, às vezes, coloca uma pessoa estranha dentro de casa por carência, né? Não é assim. Quem tem filho tem que pensar antes de arranjar qualquer enrosco aí para a vida, né? Que tem uma criança também envolvida, tá bom? Força aí, Deus te abençoe. Padre, boa noite. Eu sinto muita culpa, estou aqui no Instagram agora, pelo fim do meu casamento e pela minha filha ser uma jovem triste e insegura. Eu errei muito com os dois, até com violência. Pelas frustrações da minha bagagem de criação, Padre, que eu recebi, eu reproduzi com eles o ambiente onde eu cresci. Eu peço perdão todos os dias a Deus por isso. Não me identifique. Olha, não vou te identificar. Filha, eu vou dizer para você, a gente não pode julgar os erros do passado, né, com a consciência que a gente tem hoje. Claro, o que você fez não foi certo, você os machucou, mas eu acredito, sabe, sempre no poder de Deus, que pode restaurar muitas coisas, sabe? Aprenda com tudo isso. Você reproduziu o molde que você recebeu, você reconhece que foi errado, e é triste, às vezes as pessoas têm que perder para
acordar, né, para ver aquele modus operandi, aquele jeito de agir que é ruim, né, que é sórdido, que é tóxico. Mas enfim, você acordou, entrega na mão de Deus, o que for possível de você. Tente agir bem, sobretudo com a sua filha, o casamento, talvez o seu marido, não sei se talvez em outro relacionamento não seja possível voltar, mas haja bem com a sua filha, dê o seu melhor, peça a Deus sabedoria, né? E não julgue os erros do passado com o conhecimento de hoje, porque naquela época você não tinha o conhecimento que você tem hoje, a percepção, a fé, a experiência com Deus, talvez até esses términos todos te levaram, né, a um encontro com Deus, uma experiência mais profunda com Deus, que te deram esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria para você analisar a sua história de maneira mais assim, acertada, né? Então, tenha paciência com você, filha. Entregue na mão de Deus. Com certeza você não agiu querendo o mal. Você fez o que você achava que era melhor na circunstância. Então, isso não é maior que a misericórdia de Deus. Entregue a Deus, se perdoe também. Peça a Ele a graça de você se perdoar. Tá bom? Vamos para um brevíssimo intervalo, gente. Já já nós estaremos de volta. Segundo bloco inteiro, o padre estará aqui para responder as suas perguntas via Twitter, Facebook, Instagram, também no WhatsApp, que já vai voltar no segundo bloco aparecendo na sua tela. Deus abençoe. Vinde a mim, eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim, eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sou Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Estamos de volta, graças a Deus. Eu estou só vendo mensagens lindas que estão chegando aqui, viu, Samuel? Muito bonitas mesmo, graças a Deus. Olha, tem aqui os produtos da Canção Nova. Hoje o livro A Libertação da Mente Ansiosa, a vela de São Miguel Arcanjo, tem também o kit de São Miguel Arcanjo, né, com o oratóriozinho, para nós fazermos a quaresma. Lembrando que eu estou fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Saindo daqui já começa a live, viu? Olha, uns minutinhos depois, né? Então, aqui depois do programa, não desliga, só migra para o canal no youtube.com/Padre Adriano Zandoná, live rezando o Rosário diante do Santíssimo, fazendo as orações de São Miguel Arcanjo, começa às 9, vai até umas 10h40. Para quem não consegue rezar de madrugada, outros momentos, não desliga, saindo daqui já migra para lá, eu tenho certeza que vai ser muito forte, Deus vai falar com você. O Cleuber Neves, mesmo de férias, está me ajudando, rezando comigo as lives, fazendo uma bênção. Um homem guerreiro. Ele é lutador. Esses dias que ele está fazendo os lanches dele, chegou lá com a mão toda, furou, queimou a mão na chapa. Queimou a mão, esse dia o braço estava queimado, agora as mãos. Olha, meu amigo, só não pode queimar o dedo, né? Eu falei assim, se você continuar fazendo esses lanches, os lanches deles são muito bons, né? Fazendo os lanches na lanchonetezinha sua, daqui um dia você não vai poder tocar piano, não, porque a mão vai estar toda queimada. Olha só. Ô, padre, sabe que hoje eu estava andando na rua, né? Sim. Voltando do supermercado, e uma pessoa de bicicleta me parou assim, uma moça. Falou: meu nome é Mirna, pede pro Padre Adriano me mandar um abraço. Mirna, claro, um abraço. O padre não manda só abraço. Aqui, Mirna, fecha aqui para mim, um abraço e uma bênção para você. Ó. É isso aí. O padre, ó. a gente já recebe a bênção. Exatamente. Muito bom. Olha só, quero mandar um abraço também para o povo de Aracaju, Sergipe. Eu estive em Aracaju sexta e sábado, vim para cá, preguei aqui no acampamento de cura interior no domingo cedo, conduzi a adoração, e fui também para São Paulo, presidir a missa no Abraça São Paulo. Então, abraço também o povo de São Paulo. Nossa, padre, rodou, hein? Esse final de semana, Samuel, foi muito puxado. Ontem eu peguei uma folga, graças a Deus, não fui para o Sorrindo da Vida, não fui para a missa. Eu só deixei meu celular cedo, só vi à noite. Meu Deus, despedi hein? dele, falei, não quero saber de você. Tá certo, tem o descanso merecido. Não, eu trabalho bastante, mas de cada 2 meses, 3 meses, no máximo eu vou para o mosteiro também, ficar em silêncio,
Importante, senão você surta, né? Não dá. Tá certo. Olha só, falando de Aracaju, vem cá, Samuca, vem cá pertinho de mim, que essa aqui eu vou pedir para você ler. Vamos lá. Pode dizer o nome dela. Olha só, eu lembro desse momento de oração lá em Aracaju, que Deus me colocou isso durante a homilia no coração. Doutora Fernanda Vita. Doutora Fernanda. Boa noite, Padre Adriano. Neste sábado vivi o extraordinário de Deus, o Espírito Santo, te usando mais uma vez para falar comigo. Durante a missa em Aracaju, o Senhor falou de uma moça que precisava resolver um namoro e até queria ouvir depois esse testemunho. Essa moça era eu. Resolvi, terminei de fato. Foi a melhor decisão da minha vida. Muito obrigado pelo seu sim. Tiramos uma foto e o Senhor me abençoou a foto dela aqui. Que bênção, hein, Padre? Para que não esteja escrito para não falar o nome, não. Não tá não, né? Não tá. Pode identificar, sim. Que bom, então tá certo. Lindo testemunho, louvado seja Deus. Eu pensei nisso depois que eu te entreguei para ler, né? Louvado seja Deus, doutora. Muito obrigado. Que jovenzinha linda, Deus abençoe. Pelo menos a foto aqui está dizendo que é jovem, né? As fotos hoje estão... Mas que legal, Deus te abençoe, viu? Olha só, a Ju está falando, deixa eu ver também. Pode falar meu nome. A Ju está dizendo, Padre, eu fui 20 anos evangélica, mas desde 2021, na pandemia, conheci a Canção Nova, saí da igreja evangélica e voltei para a igreja católica. E não fui uma católica de BGE. Faço o rosário, vou à missa, mas ainda assim eu preciso deixar a bebida, sabe? Estou me esforçando, sei que eu preciso de uma libertação. Não é um alcoolismo, mas eu fui me viciando com o final de semana e estou bebendo cada vez mais. Peço sua oração nesse sentido, para que eu me liberte disso. Olha, só você ter consciência disso, Ju, já é muito bom. Porque às vezes o inimigo vai nos amarrando por vícios, por dependências que a gente não percebe. Eu bebo socialmente. Bebe socialmente todo dia. Não consegue dormir sem beber. Não consegue ter paz e alegria sem beber. Tua alegria é chegar em casa e beber. Opa! Você não vai beber socialmente, você está dependendo do negócio, né? Então tem que ficar esperto. Vamos lá, tem um jovem aqui, não vou dizer o nome, ele é um personal, né? Trabalha com o fisiculturismo, está dizendo, Padre, como lidar com o mesmo pecado sempre? O que eu devo fazer? Toda semana a mesma confissão? Peco sempre pelos maus pensamentos. Filho, veja bem, é um jovem, né? Olha, além da gente se confessar sempre, Santo Afonso Maria de Ligório, que é o meu doutor da igreja preferido, eu falo demais dele, porque eu gosto demais, é muito prático a doutrina dele. Ele dizia o seguinte, que além de você se confessar, você tem que lutar para desenvolver a virtude contrária ao seu pecado. Por exemplo, meu pecado é a ira. Eu vou vigiar mais sobre a ira e vou lutar para desenvolver a paciência. Porque eu combato um defeito, um vício, desenvolvendo uma virtude. Porque se eu foco só no negativo, só no vício, eu vou ficando com medo, eu vou ficando aprisionado e aquilo vai dominando o meu coração. Então, por exemplo, se a sua virtude é a impureza, é os pensamentos, o pensamento ele é alimentado por uma matriz. Às vezes o pensamento ele nasce, você pelo jeito trabalha em academia, que é um rapaz bem forte, né? A academia é complicada, eu sei, né? As mulheres às vezes com roupas cada vez mais provocadoras. Então é um negócio, às vezes a pessoa se veste de maneira tão provocadora, tão vulgar, e se você sente alguma coisa, a culpa é sua ainda, né? Ou seja, você tem que não ter sentimento, não ter olhar e ser assexuado, né? Mas enfim, é um mundo que a gente está, né? E ainda qualquer coisa você é processado por sentir o que o homem sente, quando uma pessoa está se expondo indelicadamente, indecentemente, despoduradamente, sem o pudor, né? É um pecado contra a pureza, a falta de pudor, não se vestir. Mas enfim, você tem que alimentar a pureza, por exemplo. Quando tiver uma mulher muito bonita, com a roupa muito exposta, né? Lá na academia, você tem que talvez não desviar os olhos, olhar para baixo, visualizar Nossa Senhora na sua mente, pensar em Nossa Senhora, procurar lutar para desenvolver a pureza, né? Nos seus gestos, no seu olhar. O que é a pureza? É a inocência, é a não malícia. Fugir de comentários maliciosos, de filmes, de séries que têm cenas explícitas, despudoradas, né? Sem pudor, de impureza. Ouvir pregações, fazer retiros, buscar se encher de coisas boas e desviar o olhar. Porque nós homens, pelo tanto de testosterona que a gente tem, né? 40 vezes mais que a mulher, a gente é muito visual e muito instintivo, é natural. E se o cara também, não sente nada, eu namoro com a minha namorada, durmo do lado dela, não sinto nada. Olha, minha filha,
Eu vou dizer para você, faça as contas, né? Você quer casar com esse cara mesmo, porque, pô, não é normal, não é assim que funciona a psicologia, a fisiologia masculina, em geral, quando não é ferida pelo pecado ou por outro abuso, alguma coisa que desequilibrou e tirou do centro, né? Então, você tem que lutar para não olhar diretamente, porque nós somos visuais. Você tem que olhar para sempre carregar um escapulário, uma imagem. Está com o escapulário, numa situação dessa, olha lá para Nossa Senhora do Carmo. E vai tendo atos de pureza. O que é um ato de pureza? É desviar o olhar. O que é um ato de pureza? É evitar uma conversa. É quando tem um filme com uma cena impura, você pula, ou você vê antes de assistir o filme, né? Pesquisa na internet antes de ver aquele filme que vai te expor ao pecado. Então esses são atos de pureza que vai fazendo você crescer na virtude e diminuir o vício, tá bom? O Instagram está bombando, Samuca, mas eu vou deixar você ler. Ah, é? Eu vou deixar você ler ali, só para dar uma equilibradinha. Vai então. Boa noite, padre, sua bênção. Padre, meu pai está preso. Pessoas maldosas inventaram mentiras contra ele. E por isso acabou sendo preso. Eu e minha família estamos sofrendo muito. Não sabemos o que fazer. E ele também tem sofrido muito longe da família, pagando por algo que ele não fez. Reze pelo meu pai, por mim e por minha família. Gosto muito do seu programa. Assisto todos os domingos. Deus abençoe. Ela assiste a reprise no domingo à noite, né? Olha, filha, que situação difícil. Meu carinho para com vocês, minha oração, minha empatia também. Imagino o quanto que não esteja sendo difícil. E infelizmente acontecem situações assim, né? Acontecem situações de pessoas presas injustamente, acontecem esse tipo de maldade. Filha, é tempo de rezar, sabe? Tomar as providências humanas cabíveis, conseguir um advogado, recursos, provas, né? Eu sei que, sobretudo, quando você é envolvido com gente poderosa, é difícil, né? Mas faça todos os recursos cabíveis do ponto de vista jurídico, judicial e humano. Todavia, também, rezem muito, né? Aproveitem a Quaresma de São Miguel, que é um tempo forte de oração, né? Para se colocarem na brecha da intercessão. E você, sua mãe, toda a família jejuar, rezar o rosário junto nessa situação, pela libertação dele, para que a verdade venha à luz, né? Porque tudo pode ser mudado pela força da oração, tá bom? Olha só, Padre Adriano, sou a Leia, peço uma bênção especial para mim e para minha família. Sou de Piraí do Sul, no Paraná. Leia Barreto, Deus te abençoe, Leia. Você e sua família, Deus abençoe. Parece ser uma jovem também, lá do Paraná, minha conterrânea, eu também sou do Paraná. Estou aqui na Canção Nova há muito tempo, né? Padre, não me identifique. Queria pedir uma orientação sobre uma situação familiar. Tive um relacionamento muito complicado com o pai dos meus filhos, que me fez muito mal psicologicamente, espiritualmente, etc. Há alguns anos, cheguei a impedir que ele visse as crianças. Depois que me aproximei mais de Deus, da igreja, algumas feridas foram sendo curadas. Hoje temos contato apenas por causa dos nossos filhos. Eu não quero mais nenhum relacionamento com ele, mas ainda sinto muito incômodo, insegurança, principalmente porque não confio nele com as crianças. Mesmo rezando e entregando essa situação a Deus, ainda tenho dificuldade de lidar com isso. Como agir à luz da fé? Perdoar significa que preciso voltar a confiar nele? E como posso manter o contato necessário por causa dos meus filhos, sem deixar que o medo, a mágoa, o passado continue me afetando? Filha, nem sempre perdoar é voltar a conviver, sobretudo quando a pessoa tem um mau caráter, uma má índole, te prejudicou muito e não deu provas que mudou sinceramente, né? Não precisa voltar a conviver. Mas o mínimo, conviver assim, ter dentro da sua casa, ser confidente, mas o mínimo de relacionamento você tem que ter, porque é o pai dos seus filhos. E se você se sente insegura com relação aos filhos, por quê? Você tem medo de acontecer um abuso? Do que tipo de insegurança? Eu não entendi essa parte, né? Olha, se você tem alguma insegurança, investigue, fique em cima, preste atenção e reze para Deus te mostrar. Só que também, se você não tem nenhum fato concreto, você não pode privar o pai de ter contato com os filhos, né? Então, observe, se tiver algum fato concreto, reúna provas e você pode mover uma ação para ele perder o contato. Mas isso precisa ser de algo muito comprovado, porque ele é o pai que os filhos têm, né? Só se ele estiver prejudicando muito os filhos psicologicamente, mas se ele está querendo ter contato com os filhos e ele não está concretamente prejudicando, abusando, é bom para os filhos, né? Porque nos filhos também pode gerar assim, olha, eles podem entender que o problema deles não é com a mãe, é com eles, né? O problema do pai, perdão, né? Não era com a mãe, é com eles, e eles podem se sentir rejeitados. Então, não, meu pai veio me ver, ele não é o melhor, mas ele me vê. Para uma criança isso é importante, porque esse sentimento, não, ninguém quer me ver,
Meu pai simplesmente fez de conta que eu não existo. Eu já atendi muitas crianças com esse histórico. Claro que a pessoa, adultos, né, que foram crianças com esse histórico, e também crianças, claro que a pessoa consegue sim se reinventar, mas dá trabalho, né? Dá bastante trabalho, tá bom? Muita gente aqui conosco. Respondi então, muita gente já dizendo no começo, não digo meu nome, eu fico feliz, me ajuda, né? Para eu não dar nenhuma pisada na bola aqui. Boa noite, padre. Eu me separei recentemente. Estava amigado e não casado. Tenho uma filha de 4 anos e hoje em dia, separado, consegui voltar a servir na Irmandade do Santíssimo. Porém, hoje em dia estou caindo muito no pecado da luxúria. O que fazer, pelo amor de Deus? Filho, o padre respondeu anteriormente, eu acho que o que eu respondi anteriormente, muitos homens perguntando hoje, viu, Samuel? Olha, Obrigado, muitos homens. muito bom. É porque, para vocês entenderem, mulher, o homem, né, a psicologia masculina, a mulher ela busca romance, o homem busca sexo, no instinto, né? Então, muitos com essas dificuldades, como eu estou falando da culpa, né, do pecado, estão dizendo, padre, como que eu faço? Querem viver a castidade, mas estão caindo. O homem é mais difícil de se abrir, né, E padre? é mais difícil se abrir, então eu estou achando bonito, sabe, ele se abrir aqui. Então, filho, veja bem, como que o padre falou, você tem que buscar a confissão sempre e tentar desenvolver a virtude contrária ao seu pecado. Hoje em dia, com o celular, com a vida virtual, né, a pornografia se tornou muito acessível. Então você tem que combater no sentido, eu estou em casa sozinho aquela hora que eu estou sensível, não fica com o celular. Antes de pegar o celular, chega, se ajoelha na beira da cama, como o padre Jonas nos ensinou na Canção Nova. Reze ali 3 Ave-Marias, peça para Nossa Senhora guardar a sua pureza. Está entendendo? E se você sente o chamado ao matrimônio, não sei se você está pronto para isso ainda, mas pede para o Senhor colocar uma mulher no seu caminho, que seja uma mulher de Deus, uma mulher da igreja, para você reconstruir a sua vida. Você foi só amigado, você pode contrair o matrimônio, né? Porque talvez isso vai te ajudar também. Não que a mulher vai ser a solução para o seu problema sexual, não é isso. Mulher não é um objeto, é um ser humano, sagrado também, precisa ser amada e respeitada e assumida como um dom, não usada. Mas você está me entendendo, vai te ajudar também como companheira, se é alguém que busca a santidade, vai te ajudar a buscar a santidade, tá bom? Um outro homem aqui, padre, peço oração por mim, por minha esposa, eu sou o Jackson, e a minha esposa às vezes chega até a me agredir na hora das discussões. Olha, tem muita gente desequilibrada com a raiva, viu? Olha, eu vou ser sincero, mulher, eu vou dar um conselho para você. Eu sou padre, mas eu sou homem também, tá? O homem, a gente compete muito com os homens. O mundo do homem, o mercado de trabalho, é muito difícil. É difícil, não estou falando que o senhor não seja. Mas quando o homem chega em casa, ele não quer encontrar uma outra mulher. Ele não quer encontrar um outro homem. Porque ele quer ter paz na casa dele. O homem quer ter paz, ele só quer isso. Se ele chega e encontra um outro homem brigando com ele, no caso você, né? Agindo como um homem que briga com ele não aguenta, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. O homem quer encontrar numa mulher estabilidade, calma, paz. Se tem que brigar, discutir, que tenha um momento para brigar e discutir, mas que não fique repetindo a mesma coisa a noite inteira, o dia inteiro. Paz. Estabilidade, né? Eu tenho visto muitas mulheres, eu sei que tem homens difíceis também, mas eu tenho visto muitas mulheres desequilibradas. Esses dias eu atendi um casal que a mulher bateu no cara, sabe? E hoje, com tantas leis, graças a Deus protegendo a mulher, mas o pêndulo está virando, e ele ficou quieto, porque falou assim, se denunciar, eu vou preso agora. Mas ele apanhou mesmo. Então tem que se equilibrar, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, mais um homem participando, o Vinícius, pedindo oração pela Priscila, que está lutando há 1 ano contra o AVC. Muita gente aqui. Samuel, leia um ali para a gente dar uma atenção também para quem está pelo WhatsApp, enquanto eu dou uma... Boa noite. Aqui. Boa noite, padre. Todas as vezes que eu vou me confessar, quando vai chegando a minha vez, fico muito nervosa. Chego a passar mal e às vezes começo a chorar e não consigo falar. Existe alguma forma de lidar com essa ansiedade e vergonha para conseguir viver a confissão com mais tranquilidade? Escreva antes, faça um bom exame de consciência, escreva o que você vai confessar, chegue e leia. Duvido que você não vai conseguir ler, né? E é engraçado, de pecar o povo não tem vergonha, né? Eu fico admirado. Chega na confissão, a vergonha, aí começa a falar, fala, disso aí você não tem vergonha, é cachorro. Desculpa, desabafo, né? Isso. De vez em quando eu falo o que eu penso nesse sentido. Porque você tem vergonha do padre para quê? Você acha que a gente está lá para te julgar? Você acha que eu estou lá para falar para você? Você vai para o inferno? Eu estou lá para te perdoar, minha filha.
O padre está lá para te perdoar, né? Então, claro, eu entendo, talvez ansiedade, medo, eu entendo, né? Tranquilo. Mas escreve, amada. Escreve e confessa. E pensa nisso. Será que eu tive vergonha na hora de julgar, de falar mal, de pensar bobeira? Não tem, né? Então por que ter vergonha de confessar? Exatamente. O Padre é Cristo ali, né? Para te absolver. Quanto tempo nós temos, produção? 3 minutos, certo. Então vamos lá. Padre, tenho 41 anos, uma mulher. Cuido da minha mãe com demência. Sou solteira. Acabou que a responsabilidade ficou para mim. Não tenho paciência, grito muito com ela e não me sinto digna de a rezar. Me afastei de Deus. Não fale meu nome. Olha, você está fazendo tudo errado, né? Porque você parou de rezar a hora que você mais precisa rezar. Fica admirado, Samuel. A pessoa vai para o combate, a hora que chega na guerra, ela joga a metralhadora, a granada no chão e vai de peito aberto para levar tiro. Desiste fácil, né? Não, não é nem desiste fácil, é que você está na guerra. A arma é para a guerra, né? A oração é o que vai te dar equilíbrio para lidar com a sua mãe. E mais, você tem que fazer uma reunião com seus irmãos. Você pode cuidar, tudo bem se é solteira, mas pelo menos um dia da semana você tem que ser livre, ter livre para fazer outra coisa. Para você ir para o cinema, para você sair, para você ir para a casa da sua amiga, não sei. Sabe por quê? Porque se você não cuida de você, você vai cuidar mal da sua mãe. O mínimo de break, a pessoa que cuida de alguém, o cuidador precisa ser cuidado. Porque senão ele vai reproduzir uma raiva, uma insatisfação muito grande sobre o objeto do seu cuidar, né? Sobre o idoso, sobre a criança, sobre a pessoa com uma necessidade, né? Motora especial. Então você precisa conversar com eles, ter um dia de descanso, que eles se virem. Isso aí você tem que exigir e dizer também que você precisa, dizer não, você precisa começar a rezar. Dá um jeito de acordar mais cedo para rezar. A hora que a sua mãe dormir, você reza, mesmo sem vontade. Ah, eu gritei, eu parei de rezar. Foi o que eu falei. Você vai esperar estar curada para ir no médico? Não, o médico é para doente, né? Uma pessoa aqui, padre, por que o senhor não responde minhas mensagens? Ah, porque eu tenho 3 milhões de seguidores, só isso aqui, né? Pronto. Então, paciência, gente. É muita gente aqui, mas eu tô respondendo à medida do possível, tá? Mais uma pessoa, padre, estou vivendo um momento em minha vida, uma mulher, em que não tenho paz interior. Meu casamento não vai bem, meu esposo me coloca para baixo, me faz sentir um nada. Temos 2 filhos e ele não me ajuda financeiramente em nada. Toda a responsabilidade é minha. Sinto que vivo um relacionamento abusivo. Reconheço isso, mas não consigo colocar um ponto final. Estou sofrendo e me sinto fracassada. O que fazer, padre? Olha, veja bem, né? Vocês são casados, vocês têm um matrimônio, mas não dá para o relacionamento ficar assim, né? Porque isso te adoece. Então eu penso que você tem que começar a rezar. Se for o caso, buscar uma ajuda terapêutica, se possível, ou direção espiritual, né? Quando eu falo terapêutica, é com um terapeuta cristão, né? Alguém que te ouça, ou um irmão que te ouça em oração. E tentar, você tem que esgotar todas as possibilidades, né? Conversar com ele, conversar novamente, tentar terapia de casal, porque tudo bem, ele tem defeito, mas se um dia você vê que não dá, que está te matando, porque a igreja não pede para você ser kamikaze. Por exemplo, você vai ficar em depressão e surtar, a igreja não pede para você viver isso dessa forma. Mas o matrimônio não é brincadeira, né? O matrimônio é algo sério, é um compromisso. Então você tem que buscar ajuda e esgotar todas as possibilidades. Se esse abuso está te deixando de uma maneira que te impede de exercer a sua humanidade, a sua integridade de pessoa, aí você pode sim pedir um tempo, falar para ele assim, eu não consigo. Mas não é pedir um tempo para sair com outra pessoa, não. Falar assim, olha, eu não consigo conviver com você porque você está me matando. Mas antes de qualquer atitude, tem que tentar todas as possibilidades. Agora, se você me falar, se ele me bateu e está me agredindo, aí eu ia falar, sai de casa hoje. Mas pelo que eu percebi, não é o caso, né, filha? Então, você tem que esgotar as possibilidades, tá? Padre, tive AVC e tenho pressão alta há 22 anos. A pressão está 22, aliás, preciso de oração. Não está fácil enfrentar. Vou rezar por você, amada. Deus te abençoe. Força aí na sua missão, tá? Temos mais aí, Samuca? Pode ler para nós, por gentileza, filho. Boa noite, padre. Fui casado no civil 18 anos. Não deu certo. Separei e divorciei. Conheci uma outra pessoa e casamos na igreja. Agora, lendo o catecismo na página 483, fala que divorciado não pode receber a Eucaristia. E agora, o que eu faço? Mas você não casou na igreja? Você foi casado no civil, você não teve o sacramento do matrimônio. Então você não é divorciado.
Diante de Deus você não recebeu o sacramento, você viveu numa situação de pecado, vivendo com uma pessoa sem estar casada. Mas agora você está casado. Se você largar a sua esposa para estar com outra, você estará em situação de matrimônio, de adultério. É erro de compreensão. Não tem nada a ver, não, fica tranquilo. Porque você não foi casado, como é que você estava em adultério? Você estava em pecado, vivendo com uma pessoa que você não tinha o laço matrimonial, em fornicação. Mas não era adultério, né? Porque você não tinha casado. Outro homem aqui. Padre, tenho 49 anos, desde novo tenho o desejo de ser padre, mas não tenho certeza. Ô, meu amigo, se esperar mais um pouco, você vai ser ordenado emérito, né? Ser ordenado aí não dá. Vai conversar, vai conhecer a diocese, Luciano. Vai conhecer a diocese aí, algum padre da sua paróquia, né? Você tem que dar passos. Você só vai descobrir se você fizer a experiência, né? Sabe, é bem importante, tá bom? Que vocação é algo bem sério, a gente se realiza realizando, né? Realizando a nossa vocação. A gente se realiza muito, né? Olha só, a Rayane e a Beth lá de Palmas acompanhando, obrigado pelo carinho. Também, vamos ver o que mais. Tem uma pessoa dizendo, padre, eu não tenho ido à missa aos domingos. Sei que é um pecado, todo domingo fica adiando para o próximo. Já me confessei, mas não consigo ir. O que faço para ter ânimo e quebrar esse desânimo? Olha, filha, eu penso que é uma questão de decisão. O demônio ele nos pega muito na procrastinação. Eu deixo para depois. Deus não é importante para você, então já acorda no domingo, toma um banho e vai à missa cedo. Sabe? Eu vou ser sincero, às vezes a gente tem essas coisas, né? Eu não tenho coragem, mas para pecar tem coragem. Para comer igual um boi tem coragem, para assistir série tem coragem, para ficar vendo dorama o dia inteiro tem coragem. Maratonar. Maratonar, né? Então, tipo assim, me perdoe, tem coisas que você tem que... ou seja, eu quero ir para o céu ou para o inferno? Eu quero ir para o céu. Então vai à missa. Ou senão fala, eu vou para o inferno, pronto. Você tem que tomar uma decisão, né? Com todo respeito, mas aqui não tem o que dizer para ti, filha, né? Padre, estou em um relacionamento com um homem que tem a mim e outra. Quero me libertar muito. Vai fazer 2 anos. Me perdoa, viu, filha? Já passou, né? Você está sendo usada e está achando que está abafando. Não dá, né? Então vamos reagir, sair desse relacionamento hoje. Isso é pecado, desagrada a Deus. Samuco, o tempo passou muito rápido, a gente ia ter até um clipe, eu acabei pedindo para a produção tirar, para a gente ter mais tempo para responder o povo. Mas está na hora da bênção e eu vim aqui diante da imagem que representa a Santíssima Virgem, para entregar aos pés dela, debaixo do manto dela, todos esses filhos e filhas que rezaram conosco, que mandaram as suas mensagens. Ó Santíssima Virgem, Mãe de Deus, eu consagro a Ti a minha vida, o meu sacerdócio. Cada pessoa, Mãe, que mandou mensagem, cada pessoa que pensou em mandar mensagem, mas não conseguiu. Os dramas, Mãe, as dificuldades nos matrimônios, as dificuldades na criação dos filhos, as dificuldades diante dos pecados da carne. Ajuda o Teu povo, Maria. Somos Teus filhos, somos pecadores. Esmaga a cabeça da serpente na nossa vida, Mãezinha. Nos ajuda a adorar o Seu Filho, a colocar o Seu Filho Jesus no centro das nossas vidas e a obedecê-lo em tudo. Oferece-nos, Mãe, Tua intercessão, Teu socorro, Tuas graças. Cubra-nos com Teu manto precioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu preciso tanto do Teu colo de mãe. Eu preciso tanto do Teu colo de mãe.